A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, com assim diz o Senhor: meu irmão, a hora E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Senhor, nosso Deus, a sentença que o Senhor dá é a mais justa que pode existir. A decisão que o Senhor toma, aquela é a melhor que há. O conselho que o Senhor transmite, não existe um conselho melhor. Que reconheçamos isto sempre, que quando o Senhor nos advertir, aquilo é o ponto máximo em que podemos ir. E se ultrapassarmos aquilo, estaremos cruzando a linha entre a misericórdia e o juízo. E não haverá mais retorno para isto. Foi isto que aconteceu com os nossos primeiros pais. E que nesse instante possamos aprender mais um pouquinho do Senhor. Aprender a sermos mais fiéis, mais apegados ao nosso Pai Celestial. Que possamos a cada dia sermos filhos mais obedientes, mais cuidadosos, mais temerosos ao Senhor. E que a Tua palavra a cada dia se manifeste e viva através de nós. Que possamos ser verdadeiras cartas escritas que qualquer um pode ler e ver nestas pessoas tão simples a face de Cristo. Porque também somos feitura sua, imagem sua, coerdeiros com ele. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar. A morte de um rei sem trono. Nós terminamos há poucos dias uma minissérie de mensagens que pregamos sobre profetas e profecias, está à disposição das pessoas, e estamos pregando uma outra série de mensagens sobre origem e destino do homem. E sempre eu faço esta pequena introdução para que você saiba, e as pessoas que não assistiu às outras partes tenham uma pequena ideia. Origem é o ponto de partida. Destino é o ponto de chegada. É como um círculo, a eternidade é como um círculo que se fecha quando as pontas se encontram. Daí você tem a origem e o destino. Se você sabe qual é a origem, você sabe qual será o destino. Se você sabe de onde você veio, então você sabe para onde você está indo. Se você sabe quem você é, você tem que saber quais são teus antecedentes, ou quem te antecedeu, quem esteve antes de você. E a pergunta que foi feita a Jó, pergunta que não cala, quem fez foi o próprio Deus, quando disse: onde estavas tu quando pus os fundamentos da terra?
Onde estava tu quando os filhos de Deus se alegravam? Jó respondeu esta pergunta. Os pregadores responderam. Os grandes sábios responderam esta pergunta. Não, Senhor, porque eles não conheciam a origem. Porque a origem estava selada com 7 selos. Só quando os selos foram rompidos, então a revelação te mostrou que todos os filhos de Deus estavam em Deus antes da fundação do mundo, como atributos de Deus. Assim como você, no natural, estava no seu pai, assim como esse pequeno bebê estava no seu pai, o germe de vida, a vida, a semente de vida, vem do pai. Do mesmo jeito, no espiritual, todos os filhos de Deus se originaram em Deus. E por eles terem se originado em Deus, eles nunca podem se perder. Por isso que Jesus disse: todo o que o Pai me deu virá a mim. E só pode ir a Cristo quando se descobre quem é seu Pai. Quando se descobre qual é a fonte de origem. Então o homem e a mulher se despertam e sabe que não nasceu para viver de acordo com o mundo. Não nasceu para ser dirigido pelas leis deste mundo pecaminoso, porque ele descobre a sua origem. E onde foi sua origem? Em Deus. Comecei em Deus. Então eu preciso voltar para lá. E a única forma de voltar para lá é entrar pela porta e seguir o caminho. E Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. E disse: eu sou a porta. Amém? Não tem outro sentido, não tem outro jeito. Para poder você voltar para a sua fonte de origem, que é Deus, a eternidade, você tem que entrar pela porta e seguir o caminho, que é Cristo. E Cristo é a palavra. Por isso você faz questão de a cada dia aprender mais sobre a palavra de Deus, porque ela exatamente está te levando para o teu ponto de partida. Aí está o destino e a origem. Aí está a eleição e a predestinação. Eleitos por Deus antes da fundação do mundo. E a predestinação diz: você vai voltar outra vez para Deus, porque foi assim com Cristo. Vim de Deus, volto para Deus. Todos os filhos de Deus também veio de Deus, voltará para Deus. Mas tem aqueles outros que não se originaram em Deus. O diabo está enganando a humanidade e eles estão ensinando que todos são filhos de Deus. Mas Jesus disse: toda a árvore que meu Pai não plantou será cortada, lançada ao fogo. Se ele não plantou, se ele não semeou, não é dele, não se origina dele. E eu não sei como o diabo tem conseguido colocar determinadas coisas na mente das pessoas, sendo que o próprio Jesus deixou estabelecido que o semeador saiu a semear. E ele semeou a boa semente. Mas, passando-se o tempo, entrou o inimigo no meio da plantação, no meio da lavoura, no meio da seara, no planeta Terra. E também colocou a sua semente. Os filhos do diabo, que tem sua origem no pai da mentira. Por isso Jesus disse para aqueles homens: vós tendes por pai o diabo. Jesus disse para eles realmente quem eles eram, porque eles estavam enganando a si mesmos. Eles não sabiam de onde adivinham, eles não sabiam qual era a sua origem. Eles achavam que era descendência de Abraão, eles achavam que era um filho de Deus e achavam que estavam indo para o céu. Então Jesus tirou a máscara de cada um deles. Não importa se choraram, se ficaram tristes, se revoltaram, mas Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Por isso não querem ouvir minha palavra, por isso não querem obedecer meus mandamentos, por isso não há amor em vossos corações. Tudo aquilo que você conhece nas Escrituras, porque é uma plantação, é uma semente, é uma raça, é uma geração que não veio de Deus, não estava nos eternos pensamentos de Deus. Por isso, eles não sabem qual é o seu destino, porque eles não sabem de onde eles vêm. Então eles dizem: quando eu morrer, façam de mim o que quiser, já morri mesmo. Porque eles não sabem de onde vieram.
Mas quando você descobriu de onde você veio, então você deixa tudo de lado, você já não se preocupa com pai, com mãe, com parentes, com amigos, porque Jesus disse, quem não estiver disposto para deixar pai, mãe, parente, amigos, filhos, mulher, propriedades, por amor de mim, não é digno de mim. Ele estava dizendo simplesmente isto. Não são meus, porque as minhas ovelhas, aqueles que são meus, aqueles que como atributo estavam no Pai eterno, no Espírito invisível e imortal, estes terão que ouvir a voz do bom pastor, porque o pastor faz exatamente isto, arrebanha as pessoas, arrebanha o grupo para ir exatamente para o redil. Isto que Jesus veio fazer, quando ele disse, eu sou o bom pastor. Em outras palavras, eu vim aqui para arrebanhar vocês, levar de volta para o redil. E ele disse, no reino de meu pai, há muitas moradas, lá que é o redil. Amém? Isto é Bíblia, isto é as Escrituras. Mas eu quero vos mostrar algo aqui. Eu quero falar um pouquinho dentro deste tema, porque isto foi introdução, sobre destino e origem do homem. Eu quero deixar o tema nesta noite, a morte de um rei sem trono. Porque você aprendeu que o homem não foi feito para ser dominado como ele está sendo dominado. O homem não foi feito para ser dominado pela mulher. O homem não foi feito para ser dominado pela ignorância. O homem não foi feito para ser dominado pelo ódio. O homem não foi feito para ser dominado por furacões. O homem não foi feito para correr com medo de terremotos, de vulcões que explodem, que entram em atividade e destroem cidade. O homem não foi feito para estar fugindo em busca de abrigo, para se abrigar de vento, tempestade ou do sol quente escaldante, ou do frio. Não, senhores. O homem foi feito para reinar e dominar sobre todas estas coisas. Isto é o que eu encontro dentro da revelação dos selos, quando foi rompido o primeiro selo. Mas eu quero levar vocês mais adiante um pouquinho. Na mensagem, o quarto selo, o profeta do Senhor disse a partir do parágrafo 16, ele diz assim, observe, ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhá-lo. João então chorou, porque não se pôde achar nenhum homem digno de tomar este livro da mão do dono original, para onde voltou, depois que Adão e Eva o perdeu. Nós estamos falando aqui de quê? Do livro da redenção. Que nesse assunto estamos falando, isto que acabei de ler para vocês, estava nas mãos do dono original, Deus mesmo. Este livro era para estar na mão do homem. Este direito, esta propriedade, esta autoridade era para estar na mão do homem. Mas o homem o perdeu. E quando o homem o perdeu, o diabo achou que teria a posse daquilo ou daquela autoridade que estava com o homem. Mas aquilo foi dado ao homem por Deus. E quando o homem perdeu aquilo, aquilo voltou, regressou para o ponto de origem, as mãos do Todo-Poderoso. E agora, estava sendo mostrado que estava em suas mãos, quando é mostrado o Apocalipse, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, anjos, querubins, serafins, reis, potentados, sacerdotes, pregadores, ou qualquer profeta que já tinha morrido, que já tinha dormido, ninguém era digno de olhar para o livro, quanto mais de tomar e de abri-lo. Por quê? Aquilo foi perdido. O homem perdeu. Deixe-me continuar a leitura. Recordem. Assim foi devolvido, depois que eles trocaram seus direitos da palavra, as promessas e suas heranças. Recordem. Eles controlavam a terra. Quem controlava? Adão, juntamente com a sua esposa. Ele era um pequeno Deus.
Porque era um filho de Deus. E um filho de Deus é um pequeno Deus. Não, você não é pouca coisa, viu? Você não é pouca coisa. As pessoas deveriam tratar você melhor. Se as pessoas soubessem quem é o filho de Deus, varreria o caminho por onde você passasse. Não ficaria atirando pedra, te chamando de bode, de sapo, de vira-casaca e de todas essas coisas. Pagarão muito caro por isso. Agora, isso não é contrário às Escrituras. Eu sei que soa estranho. Porém, Jesus disse: se vós chamastes aqueles a quem chegou a palavra, e a quem vem a palavra de Deus? Aos profetas. Então disse: se aqueles a quem veio a palavra os chamastes deuses, então como me condenais quando digo que sou filho de Deus? Vê? Assim eram deuses. O que Adão era, vamos fechar isso aqui. O que Adão era, ele era um pequeno Deus. Veja o estado de Adão antes do pecado para o estado que está o homem hoje. A diferença, o que aconteceu? Simplesmente o rei perdeu seu trono. Eu quero vos levar vocês outra vez aqui um pouquinho. Tá. Mensagem, o intervalo, a partir do parágrafo 52. Adão pecou por ouvir o arrazoamento de sua esposa, em vez de se manter com a palavra de Deus. Assim pecou Adão. Sua esposa se pôs a arrazoar com Satanás. Logo, lhe ofereceu o produto a Adão, e ele se soltou da palavra e se vendeu. Ele também perdeu sua herança quando perdeu o companheirismo. Companheirismo, sabe o que significa a palavra companheirismo? Amizade. Companheirismo vem também da palavra comunhão. Quando ele perdeu o companheirismo e os direitos à vida eterna. Recorde o que lhe disse Deus. Foi a escritura que lemos. Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Você sabe que até hoje os críticos dizem que Deus não cumpriu sua palavra? Porque a sentença, ele foi tão claro, tão sério quando disse para Adão: no dia que comerdes, certamente morrereis. E Adão comeu e viveu 900 anos. Vocês já pensaram nisso? Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Então, quando perdeu sua vida, também perdeu sua herança na vida. Porque ele tinha controle completo e supremo da terra. Você sabe o que é supremo? De onde vem a palavra supremo? Vem de um que domina, vem de um que tem autoridade final sobre aquele assunto. E se o homem era o Senhor supremo da terra, de onde ele recebeu essa supremacia? De onde ele recebeu essa autoridade? Ele recebeu daquele que é soberano. E o que é soberano, quando ele age, quando ele faz, não tem ninguém para lhe aconselhar ou perguntar por que fizesse assim. Lúcifer não pôde argumentar com Deus. Olha, eu só queria fazer algo bonito, fazer um belo trabalho, um belo movimento, mudar a coisa aqui, colocar uma alegria a mais, fazer um movimento mais avançado, me expulsaste. Aí fizesse essa coisinha, esse bonequinho de barro, e desse a ele um direito tão grande, fizesse dele um Deus. Deus fez de Adão um pequeno Deus, e disse: seja meu representante, tenha domínio sobre as aves do céu, as árvores da terra, os animais, todos os répteis e os peixes dos mares. Tudo Adão dominava. Deus não se preocupou com mais nada se ele tivesse que se preocupar. Não, vocês entendem? Deus não se preocupou com mais nada, uma vez que ele deixou aquele pequeno Deus como dominador da terra. E ele, com esta autoridade, ele estava em seu trono. Adão estava no seu trono de Senhor Supremo, de dirigente do planeta Terra. Continua a leitura. O homem tinha controle completo e supremo da terra. Ele era o Deus da terra.
Deus é o Deus do universo, de tudo. Porém, seu filho tinha esta terra sobre o seu próprio domínio. Adão tinha esta terra sobre o seu próprio domínio. E quando você tem esta autoridade como um ser supremo, vamos dizer assim, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus afazeres, sobre suas decisões, você não precisa perguntar para ninguém o que fazer. E Adão não teve que dizer assim: ô senhor, tem ali um bichinho todo bonitinho, com uma crista assim e tal, que nome eu coloco ali? Não, senhor. Quando aquele animal passou, eu disse: galo. Esse é seu nome. Senhor, tem um animal ali com uma penugem linda e ele tem uma cauda que fica aquela coisa bonita. Que nome eu dou? Adão não precisou fazer isso. Quando o animal passou em sua frente, pavão, cavalo, boi, aquele é isso, e tal nome, e ele nomeou todos os animais. Simplesmente, o homem dominava as feras do campo. Como ele dominava? Do jeito que Deus, o Espírito Santo, domina a igreja. Como é que você sente o Espírito Santo te dirigindo? A ponto de dizer assim: não, meu filho, não faça isto me desagrada. Como é que você sabe que entristeceu o Espírito Santo? Como é que você sabe que você o alegrou? Porque você sabe qual é a sua vontade, que está estabelecida na palavra. Do jeito que Deus domina a sua igreja, que ele orienta seus filhos, Adão dirigia toda a criação, todos os animais, tendo Eva como uma adjutora, como uma ajudante. O rei estava em seu trono. E o rei em seu trono, ele tinha vida. Ele tinha domínio. Ele tinha autoridade. Tudo isso ele tinha. Agora vamos continuar a leitura aqui. Ele podia falar. Ele podia nomear. Ele podia parar a natureza. Podia fazer o que desejava. Agora vai hoje o homem fazer isso? Eu não sei como Deus ainda permitiu eles adquirirem esse conhecimento para fabricarem satélite, colocar lá em cima e ficar fotografando a Terra e ver no oceano quando está formando-se tempestade e aí saber exatamente a direção que vai passar para poder orientar as pessoas para deixar casas, trabalhos, famílias. Cada um corre para um lado, aquela loucura, abandona tudo que tem para não ser destruído. Eles ainda têm essa chance. Mas tente parar a natureza. Tente barrar a tempestade. Tente parar a revolta da terra. Porque a terra, o que é que ele está fazendo? Ela simplesmente está clamando, revoltada, tentando exatamente expulsar esses piolhos de cima dela. Porque a maldição da terra, ela foi amaldiçoada por causa do homem. Maldito é a terra por causa de ti. E uma vez que a terra receber esta maldição, isso quer dizer que o trono ruiu sobre os seus pés. Não se encontrou mais lugar para o homem. Se tornou um perambulante, se tornou um andarilho, um rei sem trono. E quando ele perdeu o trono, perdeu a autoridade e o direito à vida, então tinha que morrer. Deixa eu ver o que a irmã Bruna ainda fala aqui. Ele podia nomear, podia parar a natureza, podia fazer o que desejava. Porém, quando fez isto, então perdeu sua herança. Adão podia dizer: monte, mova-te daqui para ali. E assim sucedia. Você acha que Jesus falou aquelas palavras apenas por falar? E no sentido simbólico, quando ele disse: se tiveres fé, não é? E não duvidares, dirás a este monte: mova-te daqui para ali, e assim será? Você acha que Jesus falou aquilo para nos fazer de bobo? William Branham ficou muito tempo com o ensinamento de: Senhor, o que significa aquilo? Eu nunca entendi o que o Senhor quis dizer. Quando disse: se tiveres fé, se não duvidares em teu coração, pede o que quiseres, fale para aquele monte, mova-te, e ele sairá do seu lugar. E uma certa vez, ele, em uma de suas viagens de caça, deitado debaixo de uma árvore, descansando um pouco, e meditando nas Escrituras, ele disse: Senhor, o que significa esta parte da Bíblia? Quando o Senhor disse: se falares a este monte, mova-te daqui. O que o Senhor quis dizer para isto? O Espírito Santo disse para o profeta exatamente o que diz.
está dizendo exatamente o que diz. O que você deseja? Peça e sucederá. O que você está fazendo? Eu vim aqui para caçar. O que você está caçando é temporada de esquilo, de caçar esquilo. Só que não tinha esquilo. Não conseguiu matar nenhum. Não tinha nenhum ao redor. Disse, então peça e te aparecerá ali. Onde você quer que ele surja? Ele não é o Deus da criação? Ele não é o Criador? Só que o homem teria que falar a palavra, para que você pudesse aprender, para que você pudesse sentir isto, que todas as coisas foram geradas pela palavra. Jesus disse, a palavra, ou a semente é a palavra de Deus. Agora, tem como nascer algo que não vem, advenha, de uma primeira semente? Tem que ter um ponto de partida. E tudo foi gerado pela palavra. Você, como filho de Deus, também é gerado pela palavra. E o Espírito Santo disse, fale a palavra. Ele disse então que apareça um esquilo naquele galho de árvore. Não precisou piscar o olho, lá estava o esquilo. Não precisou de muito tempo para ele ser criado. Ele atirou, matou o esquilo. O quanto você precisa? 3 está bom, Senhor. Então peça o próximo. Ele disse então que ele apareça naquele toquinho ali. E assim foi. Que ele venha daquele lado, sem ter mato onde tivesse água escondido, esquilinho escondido para aparecer. Que ele saia dali. Que ele exatamente apareça ali. Todos os 3. O que é isso? Poder da palavra falada. Quando o Momorano vai na casa da irmã Ratibos e conta para ele esses acontecimentos, aquela viúva disse, Mombrana, eu creio que isto é a pura verdade. O Espírito Santo entrou em cena e ele disse, Mamos, por terem dito a coisa certa, peça o que quiseres e te será feito, te será dado. Disse, Mombrana, eu não sei o que pedir. Ele disse, peça o que você quiser. Você tem sua irmã, a irmã Edith, muitos anos paralítica na cadeira de roda. Você tem sua irmã, muitos anos paralítica. Peça a restauração de sua saúde. Ela se levantará agora. Isso é assim diz o Senhor. Você tem seus pais já de idade, já velhinho. Peça eles voltarem agora para 18 anos de idade e acontecerá. Peça $1 milhão. Isso será criado aqui em sua mesa. E se isso não acontecer, eu colocarei uma placa nas costas e andarei pela cidade dizendo, sou um falso profeta. Era assim que Adão fazia. Aconteça, eu não gosto desse monte aqui, que ele faz para ali. Esse rio será melhor se ele contornar por aqui. As pessoas, se elas soubessem o que Deus tem feito e por que ele o fez. Vocês conhecem essa história? Ele podia falar, nomear, mudar, parar a natureza, podia fazer o que desejava, porém quando fez isto, perdeu sua herança. Adão podia dizer, mova-se este monte daqui para ali. E assim sucedia. Adão podia dizer, mova-se esta árvore de lá para cá. E assim sucedia, porque ele, não é Deus, o homem, ele tinha controle completo e supremo, como um Deus menor sobre Deus, ou abaixo de Deus, nosso Pai. Porque ele era um filho de Deus. Amém? Isso é bonito, isso é tremendo. Agora imagina a posição que Adão tinha e perdeu tudo isto. E ele perdendo, ele morreu. Porque Deus disse, no dia que você comer, certamente morrerás. E ele teve que morrer. No dia que ele comeu, ele realmente morreu. Ele exatamente morreu no dia que ele comeu. Quando falamos que Jesus está vindo, quando falamos todas estas coisas, você espera o que acontecer? Imagine que se dissesse assim, Jesus vem em 3 segundos. Daqui a 3 segundos Jesus está voltando. Sabe quanto tempo seria isso em nossa contagem? 35 anos. São coisas que você vai aprendendo aos poucos, não é? Mas vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 4. Eu não posso, são tantas coisas para falar, tem tantas ramificações dentro de um mesmo assunto, que nós temos que ter cuidado e saber definir o que queremos aprender, o que precisamos passar para as pessoas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Porque
este Senhor da terra, este Deus menor e supremo, a autoridade máxima da terra, que era Adão, ele perdeu seu trono e perdeu o direito à vida. Então, quando ele perdeu, ele teve que morrer. Gênesis 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos. E morreu. Porque o rei perdeu seu trono. Observe, ele não viveu 1000 anos. Este era o dia que ele tinha que viver. Por isso teremos o milênio nesta terra, para que o homem possa viver um dia, porque nunca um homem viveu um dia. O mais que viveu foi Matusalém, mas não conseguiu chegar a 1000 anos. Adão morreu exatamente no dia que ele caiu em transgressão juntamente com Eva. Então ele viveu 930 anos e morreu. Mas antes de contar sobre sua morte, mostrou o nascimento de Sete. Porque, sem dúvida, o nascimento de Sete trouxe uma grande satisfação para Adão e Eva, porque eles estiveram muitos anos tristes, doloridos, pela morte de Abel, pela forma que aconteceu a morte de Abel, a tal ponto que quando Sete nasceu, a esposa de Adão disse, em Gênesis 4, 25, porque Deus, disse Eva, me tem substituído, me tem me dado outra semente, no lugar de Abel, que Caim matou. Ora, quem sabe, meus amigos, quantas coisas se passaram na mente daquela mulher, na mente de Eva. Quantas situações, quando ela presenciou o nascimento daquela criaturinha, depois de ter perdido seus 2 filhos, depois que Caim foi expulso, foi embora para a terra de Nod, depois que ela viu que o outro filho, Abel, teve que ser sepultado, e eles ficaram, creio que 130 anos, aproximadamente, sem ter filhos. 130 anos, eles ficaram, vamos dizer assim, em estado de choque. Até que Adão consolou sua esposa, viu a tristeza dela. Perdeu-se o contato entre um e outro nesse sentido. Até que veio o nascimento de Sete para trazer outra vez alegria para aquele casal. E você sabe quantas coisas veio na mente de Eva naquele período de tempo. E quando outra vez ela teve a oportunidade de dizer assim, o Senhor me deu outra semente no lugar de Abel. A companhia, o gozo, que entrou outra vez naquele lar, que estava vazio por tantos anos. E, como o menino, ela teve que outra vez falar para aquela criança muitas coisas, das quais ela e Adão já não conversavam, já não falavam mais. Ali estavam aqueles primeiros frutos que vieram ao mundo, para servir como evidência das ações realizadas naquele lugar, quando Deus criou eles e disse, crescei e multiplicai-vos, mas vocês não podem participar da árvore da ciência do bem e do mal. Vocês poderão participar das árvores frutíferas, e ali também está a árvore da vida para vocês. Gente, não é um pé de árvore como uma maçã ou uma fruta qualquer. A árvore da vida, em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, representa Cristo. O que é anticristo? O que é contra Cristo? É Satanás. A árvore da ciência do bem e do mal não é outra coisa senão Satanás. Porque ele era do lado do bem e agora estava do lado do mal. A ciência do bem e do mal. Bem, observando a escritura inicial que nós lemos, e foram os dias de Adão, tantos anos, gerou a Sete, depois nasceram filhos e filhas e morreu. Nós notamos que transcorreram os anos, e enquanto Sete crescia e se fortalecia, a família cresceu em números. A Bíblia só registra 7. Mas a família de Adão se multiplicou.
cresceu em números que você perde a conta. Veja estas coisas para que você entenda isso. A Bíblia diz que lhes nasceram filhos e filhas. Estes não são nomeados nas Escrituras, não têm seus nomes. E sem nenhuma dúvida, Sete, ele veio a ser o companheiro principal de Adão, como filho mais velho agora. Ele era o companheiro principal, ajudando Adão no trabalho, na criação dos outros filhos menores. E você pode ter certeza de uma coisa: naquele lá nasceram varões, nasceram moças, mas Sete, que foi o primeiro fruto que veio depois do problema entre Caim e Abel, ele ficou sabendo de coisas, ele ficou sabendo de algo que pegou ainda a memória de Adão e Eva fresca, ainda sobre os assuntos, ou os últimos acontecimentos, os últimos problemas e decepções que eles tiveram. E nos ocorre agora, nos cabe agora pensar um pouquinho, que Sete fazia determinadas perguntas para Adão, para seu pai e sua mãe, que deixava eles constrangidos de como responder aquilo. Porque com certeza aquela criança queria saber sua origem. Porque isso é normal e natural. O seu pequeno bebê, ele vai crescendo, ele vai adquirindo determinado conhecimento, daqui a pouco ele pergunta: de onde eu vim, mãe? De onde eu vim, pai? Como é que nasce? Como é que acontece essa coisa? Pergunta a teu pai. Pergunta a tua mãe. Você acha que foi diferente com Adão e Eva? Não, senhores. Ele precisava saber da sua origem. E eles possivelmente se perguntavam: como responder para aquela criança o mal que eles tinham feito? Como responder para aquele moço que uma vez eles caminhavam lado a lado com Deus, a presença de Deus vinha a ele no jardim do Éden? Como explicar para aquele moço que antes o passarinho não caía ferido? Como explicar para aquele garoto que antes um coelho não fugia com medo de um tigre, de um animal maior? Como explicar para aquela criança que os rios não matavam? Não havia poluição, não havia nenhum peixe boiando morto por algum motivo. Como explicar para aquele moço que viu seus dentes caindo, que eles próprios não tinham passado por aquilo? Como explicar para Sete, agora, que ele tinha que crescer, se fortalecer e um dia teria que morrer? Como explicar estas coisas para aquela criança? E com certeza, as perguntas de Sete eram mais ou menos estas: como apareceram vocês sobre a terra? Primeiro, como é que eu estou aqui? Você nasceu do papai, da mamãe, você sabe, o papai coloca a sementinha lá, e aquela coisa, essas respostas que damos para as crianças, até que elas aprendam algo mais. E com certeza só aprendem da forma errada. Porque temos vergonha de encarar a realidade, temos vergonha de explicar a realidade para elas, como as coisas realmente deveriam ser feitas e como deveria acontecer, e ela com certeza aprende de uma forma deturpada com seus colegas, com suas colegas, e são deturpações que traem traumas em suas mentes, que vai prejudicá-las, suas vidas, como adolescentes, como moças, e como futuros maridos e futuras mães também, por não terem sido instruídas, porque também seus pais não foram instruídos. Então recebe uma instrução deturpada, fora, na escola, por pessoas que não têm nenhuma responsabilidade. Recebe a orientação de homossexuais, que hoje está na mídia ensinando, respondendo perguntas. A sorte de Sete, que ele só tinha seu pai e sua mãe para perguntar: como eu cheguei até aqui? Como foi que eu nasci? Tá, já me responderam isso. E vocês, como chegaram? E outra vez, Adão e Eva tinha que repetir
para seu filho Sete. Como foi que Deus criou o homem e tirou do homem a mulher. Mas Sete ainda perguntava: quem disse a vocês que este animal se chama porco? Se era só vocês dois, quem ensinou a vocês que este animal se chama cavalo? E Adão, boca a boca, teve que contar para seu filho a ordem que Deus deu, a autoridade que ele tinha. Como é que é? O senhor tinha essa autoridade, meu pai? Inacreditável ver nessa situação. Quer dizer que você era um homem abençoado? Agora, nossos dias hoje. Quer dizer que você era uma mulher de oração? Quer dizer que você já foi uma pessoa que você conhece a Bíblia e está nessa situação hoje? Você é uma pessoa que conhece a palavra e está vivendo esse tipo de vida? Você é uma pessoa que conhece a verdade e vive aí como miserável? Em todos os sentidos que se possa imaginar? Você conhece a verdade e vive como uma imunda, como uma mundana qualquer? Você diz que é filha de Deus e não tem diferença nenhuma entre as filhas dos homens? Vocês entenderam o recado, né? Do que eu estou falando agora. Mas vamos voltar de novo para lá, agora para o Éden. Ou fora do Éden, porque o rei já estava sem trono, se preparando para morrer. Quem diz para vocês que esse animal se chama porco? E aquele gato? E por que nós temos que correr com medo do leão e do tigre? E ele teve que saber que antes não era assim. Que não precisava fugir do leão. Porque era como o milênio. Como será no milênio? O leão junto com o boi. Olha, como será no milênio? Animais em harmonia. Como era no Éden. Mas Sete já chegou no mundo em caos. Já encontrou uma natureza revoltada. O que é aquilo que está acontecendo? Raios. Porque que barulho é este? É um trovão. Antes não tinha isso, nem sequer chovia. Não precisava chover. Tudo mudou. Tantas perguntas com respostas difíceis. Sem dúvida. Adão teve que contar a verdade. A melhor forma que vocês têm que fazer é contar a verdade. Aquilo pode doer, pode machucar. É como aquela mulher que traiu o marido e foi lá conversar com o irmão Brando. Irmão Brando, olha, eu estou doente. E aquela coisa, e as mãos suavam e o suor porejava. Professor de escola dominical. E esfregando as mãos na outra, eu estou com um problema sério, queria que orasse. Irmão Brando disse: não adianta orar por ti. Você tem que confessar para o seu marido. Você está em pecado, você o traiu. Você traiu o seu marido. Você tem que confessar para ele. Não, meu Deus do céu, não posso, meu Bruno, eu já confessei para Deus. Não resolve. Você não pecou contra Deus. Você pecou contra seu marido. E não adianta você ofender a mim e pedir desculpa para o irmão Abraão. Eu maltrato o irmão Pedro, falo que depois vou lá. Olha, eu falei mal, desculpa, eu falei mal daquele irmão, desculpa. Eu tenho que ir a ele, eu ofendi, foi a ele. Irmão Brando disse: não adianta nada você confessar isso para Deus. Você pecou contra seu marido. E enquanto você não se acertar com seu marido, você não recebe perdão de Deus. Ela disse: se eu contar para ele isso que aconteceu, ele vai me deixar. Irmão Brando disse: de todos os modos, Deus já te deixou. Mas não pode, meu marido, meu Deus do céu, como é que ele vai ficar? Isso você acha que seu marido é o quê? Seu marido também está no mesmo problema, ele também te traiu. Não pode, meu marido não. Ah, é? Quer dizer que você pode, ele não. Que coisa, ela é infiel, mas botava a mão no fogo pelo marido. Irmão Brando disse: quer dizer que você acha que ele não traga aqui seu marido, então, para acertarmos isso junto. Ela foi, chamou seu marido, quando ele veio, ele disse: isso é tudo verdade. Isso é tudo verdade. Então ali eles se acertaram, confessaram o que tinha feito. Os dois estavam em problema. Um dizia: eu não posso falar porque ele vai me deixar, eu já confessei para Deus. A melhor forma é contar a verdade. Enquanto a verdade não for contada, enquanto você não contar o que realmente aconteceu, como aconteceu, então não adianta colocar emplasto na coisa. Não adianta colocar emplasto sobre aquilo. Você vai enganar a sua consciência, você vai cauterizar a sua consciência. A verdade tem que vir à tona, tem que ir lá nos fatos.
e ver realmente como aquilo se deu. Então Adão, ele teve que contar a verdade dos acontecimentos, porque ao passar dos anos, o passar dos anos traria a evidência do problema que aconteceu. Com o passar dos anos, a evidência estaria ali. Que evidência era essa? A evidência que se tinha contra o passado de Adão era exatamente um adotivo, que ele adotou dentro de casa. Caim, que não era filho de Adão, era de Eva com a serpente. Ele estava em algum lugar, algum momento. Os filhos de Sete teria que se encontrar com os filhos de Caim. E Adão teve que contar a verdade para Sete. Por isso que ficou bem separado no Gênesis: filho de Deus e filho dos homens. Filho de Deus, os setistas. Filho dos homens, os cainitas. E Sete teve que saber a verdade dos acontecimentos que houve, que causou a queda, e passou isto para os seus filhos passou para os seus filhos, e foi indo até que isto ficou suplantado. Chegou um momento que aquilo ficou escondido para que ninguém soubesse, porque Deus realmente deixou assim, para deixar Satanás fazer seu papel como personagem dentro deste grande filme. Ficou escondida a natureza dos fatos para só ser revelada quando os selos fossem abertos pelo Cordeiro e a revelação entregue ao sétimo anjo para mostrar para a igreja. Mas lá eles tiveram que contar um para o outro, porque as suas descendências seguiram, e eles sabiam que não podia se misturar, porque um descendia de Deus, os que descendiam de Adão, que era Sete, e Adão de Deus. Mas a descendência de Caim, não, senhores, veio de Caim e de um animal, a serpente, que foi usada por Satanás para misturar seus genes com a mulher. Deus a amaldiçoou para nunca mais ela fazer isto. Mudou toda a estrutura óssea da serpente, e ela começou a se arrastar sobre a terra. Por isso que ninguém sabe disso, ninguém encontra a perna de cobra, porque ela não perdeu a perna em algum lugar. Eles nunca vão encontrar um animal fossilizado lá para eles dizer: esta é a antiga serpente. Eles nunca vão encontrar, porque este animal não ficou guardado em bloco de gelo. Este fóssil, estas ossadas, não ficou guardado porque ele, em vida, passou por uma transformação, por uma metamorfose, por causa da maldição de Deus, e começou a se arrastar pelo chão. Isso você não vai aprender em seminário, não. Então, meus amigos, vamos concluir. Ali passaram-se os anos, foi-se acrescentando dias e mais dias, e nunca se apagou da sua mente aquilo que Deus tinha falado na sua mensagem original. A mensagem original de Deus foi exatamente esta: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás, nem tocarás ali, porque morrerás assim que o fizeres. Meus irmãos, passou-se os anos, passou as coisas, e imagine isto agora. O pensamento do pai para o filho era isto: um dia eu vou deixar de existir, um dia eu vou ter que desaparecer da terra. Meus filhos, eu já estou com tantos anos de vida, mas eu tenho certeza que vai chegar um momento que eu vou morrer. Então o sentimento de morte começou a infiltrar-se na mente deles, e eles sabiam que um dia teriam que morrer. Como será a morte? Eu não sei, eu nunca morri. Eu só sei que Abel ficou ensanguentado, a terra ficou lá bebendo seu sangue, e ficou aquele corpo lá inerte. Fizemos de tudo o que podíamos, ele não se reanimou, e daí a pouco começou a feder. Tivemos que cobrir com alguma coisa, que cobrir com a terra, e todos nós vamos ter que passar por isso. Imagine o problema, imagine a situação. Imagina o que eles pensavam sobre aquilo. Então se começou a anunciar entre aqueles nossos primeiros antepassados que chegaria o dia que eles iam desaparecer e regressar ao pó. Tu és pó, e para o pó terás que tornar. Depois de 500 anos,
500 anos. O sol da vida do homem começou a passar pelo meio-dia. Começou a chegar o entardecer da vida do homem. O homem começou a ficar com seus cabelos brancos. Os dentes começaram a cair, não se repunha mais. Outro não nasceu no lugar. A pele começou a ficar toda enrugada. Quando é que você começa isso? Você começa a morrer antes dos 30 já. Bem antes dos 30. E eu lembro quando minha filha, uma vez, eu peguei ela nos braços assim, né? Estava segurando ela, sentada no meu colo, e ela começou a brincar com minha barba, e daqui a pouco, ô pai, por que está ficando branco aqui? E eu disse, porque eu estou ficando velho. E ela disparou a chorar, mas foi aquele choro doído e triste, porque ela sabe que os velhos estão caminhando para morrer. Aí você lembra do que aconteceu com aqueles homens do passado, quando viram seus pais ficarem de cabelos brancos e grisalhos e enrugados, e daí a pouco já não caminhava como antes, já não podia cruzar um abismo com firmeza. E foram vendo eles ficando enrugados, daqui a pouco todo encurvado, se diminuindo. Porque à medida que você vai envelhecendo, parece que você vai encolhendo. Se era desse tamanho, daqui a pouco está assim, porque a coluna vertebral vai encolhendo. A bengalinha lá, sabe? O homem se despedindo da vida, porque o rei perdeu seu trono e tinha que morrer. 500 anos começou a entardecer para o homem, porque o dia de Deus era de 1000 anos. Por isso que o mundo está tão confuso com a criação. Quando a Bíblia dizia, em 6 dias criou Deus todas as coisas, no 7º descansou. Eles não sabem que são dias de 1000 anos. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8, preciso confirmar o que acabei de dizer. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha, simplesmente chegar e pregar e falar é simples, é fácil. Mas você pregar algo e deixar para a geração futura, se tiver uma geração futura, sabendo que está sendo registrado para pessoas pegar e examinar, é diferente. Você tem que saber do que está falando. Porque tem pessoas que colocarão suas vidas, sua confiança nessas coisas que estão sendo ensinadas. Mas a Bíblia diz, como ouvirão se não tiver quem ensine? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso Deus disse, no dia que você comer, você morre. E o homem comeu, vamos dizer assim, pela manhã, de manhã cedo. No início, na descoberta, na novidade, na curiosidade. Com 500 anos, ele começou a envelhecer. Estava passando o seu meio-dia, estava chegando no tempo da tarde, ele tinha que morrer. E ele sabia que tinha que morrer. Nós não temos informação da idade que Eva morreu. Nós não temos informação quando ela começou a capengar. Porém, quem morreu primeiro teve que participar e enterrar ele, ficou viúvo. E aí nós tivemos o primeiro viúvo sobre a terra, ou a primeira viúva. Nós não sabemos quem morreu primeiro, ou com quantos anos Eva morreu, mas alguém ficou viúvo. E pela primeira vez na história da humanidade, alguém sentiu a tristeza de perder seu companheiro. Só sabe disso quem passar por isto. Quem convive 10, 15, 20 anos, 30 anos com sua esposa, com seu esposo. Você vê o vizinho do lado e tal, e morreu um e fica sozinho, e fulano ficou viúvo, e já casou, e rapidamente assim. É fácil criticar. Observe você quando passar por isto. E você sentirá a mesma tristeza que um daquele primeiro casal, um daqueles dois, passou quando o outro morreu. De modo que o homem começou a ver que sua força diminuía. E que seu corpo mostrava sinal de velhice. Já não era mais a mesma coisa. Anunciando que seus dias estavam chegando no fim. E, meus amigos, é possível que a instrução que ele deu a seus filhos haja feito ênfase no ato delicado de desobedecer a Deus. Com certeza o homem deixou isto bem avivado,
Porque ele podia olhar, ele olhava para o seu passado, e ele podia ver a diferença que era a sua vida antes da queda e depois da queda, depois do pecado. Então, sem dúvida nenhuma, é considerado justo o que ele fez antes de morrer. Consciente de sua culpa, ele instruiu seus filhos a obedecer à ordem de Deus. E é por isso que você encontra que entre essa descendência de Adão nasceu um chamado Enos. E quando este nasceu, vamos dizer assim, foi um que, como Caim não foi lavrar campo, como Abel não foi ser pastor de ovelha, como Sete não foi o principal ali para cuidar, junto com o pai, do trabalho braçal, da lavoura e tudo, da semente, não. Quando Enos chegou em cena, ele sentiu a vocação, o chamado de pregar a palavra de Deus, de começar a anunciar ao povo para não entrar em problema, não entrar em desobediência, não cair em pecado, não cair em desgraça, não seguir o caminho da descendência de Caim. A Bíblia diz então, em seus dias, começou a se invocar o nome do Senhor. Amém? Tem que começar por alguém. Tem que começar por algum lugar. Mas a Bíblia diz, de modo que chegou Adão a viver 900 anos de vida, com vários filhos e filhas, muitos netos, muitos bisnetos. Adão viu, Adão conheceu o seu filho, o seu neto, o seu bisneto. E nós temos aí a contagem, o irmão Rubens estava olhando isso aí, estava nos mostrando esse dia, a contagem eu não tenho agora. Quando Adão morreu, faltava 100 e poucos anos para o nascimento de quem? De Noé. Você já encontra aí quantos anos da frente? Já na época do dilúvio. Então a história do Gênesis, o acontecimento da criação, tudo aquilo foi passado de pai para filho, boca a ouvido. A tal ponto que o registro que você tem de Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem conta isto? Foi quando um personagem que faria parte deste quadro, a origem e destino do homem, pôde, através do chamado de Deus, com um ofício profético, começou a escrever as coisas. Este já era quem? Moisés, lá na frente já. E Moisés foi quem deu instrução aos filhos de Israel toda a história do Gênesis. Deixou registrado para nós já muitos anos na frente, já depois de Abraão, Isaac, Jacó, depois da escravidão no Egito, a terra povoada. Moisés deixou registrado a história do Gênesis, que antes Adão podia contar para o seu filho, para o seu neto, seu bisneto vinha no seu colo. Olha, pai Adão, me diga, aquela história que meu pai contou, como era que você fazia mesmo? Eu não precisava subir no pé de árvore para pegar uma fruta. Simplesmente eu dizia, vem a minha mão, e ela vinha. Não tinha relâmpagos e trovões. Como era o paraíso? Aquilo foi contado de pai para filho. E foi assim que as coisas aconteceram. Então, Adão, observe isto para podermos terminar. Era Adão da idade de 235 anos, quando nasceu Enos, esse personagem que eu acabei de vos falar. Quando nasceu Enos, filho de Sete, o qual Adão tinha gerado. Adão gerou Sete com 130 anos. Quando o seu neto, filho de Sete, Enos, nasceu, Adão já estava com 235 anos. No livro de Gênesis, no capítulo 5, o versículo 6, está escrito, e viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Então, você fazendo as contagens, você vai ver que dá certinho. De maneira que, então, um dia, qualquer dia do ano 930 da vida de Adão, a qualquer hora do dia, não se sabemos qual hora, quem sabe depois do meio-dia, Adão, neste plano terrestre, ele deixou de existir. E desta forma, entregou sua alma ao Criador,
o primeiro ser humano que pisou nesta terra, morreu. E Adão morreu sem um pai, sem uma mãe, nada disso ele teve. Ele teve que ser para seus filhos o que nenhum outro ser humano foi para ele. Solitário, de antecedência. O pai que o gerou o expulsou de sua presença. O expulsou da sua casa. O expulsou do seu trono. E ele agora, sem o lar, que era o jardim do Éden, sem uma terra acolhedora, sem nada disto, estava também perdendo o direito de viver, de existir. Ele não tinha um irmão, ele não tinha uma irmã. Hoje você nasce num lar e você tem a companhia de seus irmãos para brigar, discutir, conversar, contar história, correr para um lado e para o outro. Tudo isso você tem. Você ainda lembra de uma infância. Oh, como era bom quando era criança. Adão não teve isso, ele nunca foi criança. Ele foi gerado com responsabilidade, como um pequeno Deus. Adão não sabia o que era brincar, Adão não teve infância. Hoje você encontra pessoas dizendo assim: eu não tive infância, desde pequeno já comecei a fazer isso. Como não teve? Você já foi criança. Mas pela primeira vez, o primeiro ser humano que veio à Terra, sem pai, sem mãe, sem irmão natural, sem infância, produzindo-se assim a morte de um rei sem trono, quando seus filhos teve que sepultar o primeiro homem que existiu. O profeta do Senhor disse, para concluir, mensagem do livro dos selos, o intervalo entre as 7 eras e os 7 selos. O mensageiro do Senhor disse: agora, quando Adão pecou, ao atender o arrazoamento de sua esposa, em vez de manter-se com a palavra de Deus, isto causou o pecado. Então, quando você arrazoar e não se manter com a palavra, isto é pecado. Pecado é o quê? Pecado é incredulidade. Quando você descrê do que está escrito, quando você descrê das coisas que Deus faz, quando você descrê da manifestação de Deus, do que Deus está realizando, você estará outra vez em pecado. E isto te causará outra vez morte. Sabendo você que é certeza sua morte natural, mas quando você descrê da verdade, descrê da manifestação de Deus para o seu dia, você não só carregará a certeza de uma morte natural, mas também de uma morte espiritual. Morte quer dizer separação de Deus. Por isso Jesus disse: não temas o que mata o corpo, tema aquele que pode também colocar a tua alma no lago de fogo, em outras palavras. É a esse que você deve temer. E quando você teme, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, não é para correr com medo dele, como Adão estava se escondendo. Você corre para os braços deles e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me. Eu sei que estou em problema, eu sei que tenho um pecado, mas ajuda-me. Ajuda-me. Mesmo assim eu quero voltar para casa. Quem de nós que não é pródigo? Quem de nós que não é filho pródigo? Onde foi a origem do filho pródigo? Na casa do seu pai. Foi ali que ele foi gerado. E ele passou por todos aquele problema. Mas onde foi seu destino? Seu destino não foi comer bolotas de porco. Onde é seu destino? Seu destino não é estar aí nesses trens lotados, sendo pisoteado. Seu destino não é passar privação, apertos, vergonha. Seu destino não é ter um salário que não é digno nem sequer de pagar suas despesas. Seu destino é ser possuidor dos céus e da terra. É o que diz a palavra. É o que diz Jesus nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 é mostrando exatamente a volta do rei para o seu trono. A mensagem da restauração vem exatamente dizer onde era
tua origem e mostrar o teu destino. E o teu destino é voltar para o trono. Por isso o título da propriedade, o livro da redenção, a autoridade que estava sobre Adão voltou para o dono original. E o que tem acontecido nesses dias? O Cordeiro tomou já aquele livro, aquele título de propriedade. Aquilo estava selado com 7 selos. Abriu, rompeu e entregou as revelações para o anjo de Apocalipse 10:7, que é um homem na terra que te mostra o trajeto para voltar. Outra vez, para ter a mesma autoridade que Adão tinha. E outra vez, o rei vai voltar ao trono. E outra vez, com direito à vida. E vida eterna, para nunca mais morrer. Amém. Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Vamos colocar de pé, levantar nossas mãos e adorar o Senhor. Em ti, ó Senhor, aleluia! Eu coloco minha fé. Não há enfermidade que não é curada no momento desse. Não há demônio que não é expulso. Não há dúvida que não seja desfeita num momento como este. Louvado seja o Senhor. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Repito de novo. Em ti, ó Senhor. Ó Jesus, abençoa teu povo, Senhor. Guarda estas famílias, estas pessoas, estas pequenas crianças, esses jovens, as irmãs, cada família aqui representada, os parentes, aqueles que estão em problemas, aqueles que estão em dificuldade, nossos ouvintes que nos ouvem nesse instante. Ó Pai bendito, pedimos a tua proteção e a tua ajuda, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Oh, minha fé. Vamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Abençoe um ao outro e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado pela vossa atenção. Deus os abençoe.